Depois que a gente treina muito pesado, o nosso músculo fica muito fadigado, as fibras musculares elas começam a se romper e a creatina auxilia nesse processo de recuperação, faz com que a recuperação se torne mais rápida. Tem a lista de produtos que foram reprovados totalmente, né? Nesse caso aqui, ó, são produtos que não tiveram nada de creatina, então só Deus sabe. Só Deus sabe o que tinha, né? Que a creatina é um dos suplementos mais utilizados, a gente já tá meio que cansado de saber, né, gente? Você vai no atendimento nutricional, a primeira coisa que o Nutri faz quando tem que suplementar alguma coisa é anotar ali creatina 3 a 5 gramas todos os dias, e aí você vai lá, vai na lojinha de suplemento, compra a creatina todo dia antes do treino ou depois do treino, enfim. É um rolê, é um trabalho. Você às vezes coloca lembrete, mas será que a gente está fazendo certo? Será que a gente estava fazendo errado esse tempo todo? Um novo estudo saiu agora, em 2025, e levantou uns questionamentos aí a respeito do uso da creatina. Indicou que talvez fosse efeito placebo, que realmente não funciona. Não sei. Vamos conhecer mais sobre a creatina também, modo de uso, o que de fato é a creatina, como obter creatina de forma natural. Ano passado também saíram novos laudos de regulamentação da creatina aqui no Brasil. Tinha muita marca que não estava entregando o que dizia no rótulo, então eu também vou dar uma dica para vocês de como acessar esse site para descobrir se a creatina que você está usando aí na sua casa é de uma boa qualidade ou não. Ei, pessoas da internet, eu sou o Ali, nutricionista e aspirante a criador de conteúdo aqui para a internet. Então eu quero pontuar uma questão aqui com vocês. Tá sempre saindo artigo novo, a creatina é um dos suplementos mais utilizados, como a gente comentou ali no início do vídeo. Então tem muito artigo pesquisando em várias áreas da saúde, para prevenção de Alzheimer, para melhora cognitiva e, claro, para desempenho no esporte também, como é o caso desse artigo que saiu agora. Para contextualizar, então, vamos falar sobre o que é, de fato, a creatina, porque a gente está tão acostumado com ela que às vezes a gente esquece o que ela é, né? A creatina, gente, é um aminoácido, ou seja, uma proteína, produzida dentro do nosso corpo. Ela é produzida de forma endógena, ou seja, ela é um aminoácido não essencial. Ela começou a ser pesquisada, então, muito por essa questão de melhora no desempenho esportivo. Foi visto que esse aminoácido em específico teria ali uma atuação nas células musculares, captando água para eles. Então começaram a estudar um pouquinho mais. Mas não é só no corpo que a creatina é encontrada, ela também pode ser obtida pela alimentação. Ela está nos peixes, ela está na carne branca e principalmente na carne vermelha. Mas por que a gente não consome então carne? Por que a gente faz o uso do suplemento e por que o suplemento é mais indicado? Essa é uma questão boa de pontuar. Por quê? Porque se a gente fosse consumir essa creatina por meio da alimentação, a gente teria que fazer um consumo muito grande de carne. A melhor hora qual? A hora da minha diva degustar, né? Meu amor tava dormindo, acordou agora, eu vou pegar aqui pra ela a picanha. Essa é a original, a picanha. O que ia prejudicar tanto na gordura saturada, que a gente já está consumindo muita gordura saturada, tá? Carne vermelha tem bastante gordura saturada, uma gordura que está ali entre as fibras da carne. E a gente também ia estar extrapolando demais o consumo de proteína no dia também. Ia aumentar o consumo energético e acabar desbalanceando toda a nossa dieta. Por isso que eles começaram a estudar e criar de forma sintética essa proteína, para que a gente pudesse ter essa proteína em uma forma de suplemento, facilitando assim o nosso dia a dia, né, gente? Mas, afinal, quais são os benefícios que estão relacionados com o uso da creatina? Como eu falei para vocês, está sendo pesquisado em vários campos da saúde, né? Tanto em prevenção de Alzheimer, também na prevenção de depressão de massa muscular, principalmente para idosos, o que seria muito interessante, né? Mas, pensando no ponto de vista fitness, a creatina vai melhorar a recuperação da massa muscular. Depois que a gente treina muito pesado, o nosso músculo fica muito fadigado, as fibras musculares elas começam a se romper. E a creatina auxilia nesse processo de recuperação, faz com que a recuperação se torne mais rápida. Ela também melhoraria no aspecto de desempenho mesmo na academia. Sabe quando a gente está fazendo aquela última série e pensa não dá mais, não dá mais, não dá mais? E aí a creatina entraria ali naquele momento para te dar uma repetição a mais. Então seria mais ou menos assim o funcionamento dela.
meio parecido com o funcionamento da beta-alanina, que é um outro suplemento que também está ficando famosinho, o pessoal está começando a usar. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre a beta-alanina também, até porque o consumo dela aumentou bastante nos últimos anos, mas não é o foco desse vídeo, ficaria para um próximo vídeo a gente falar da beta-alanina. Antes de a gente continuar esse vídeo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, compartilhar com aquele amigo que talvez esteja usando creatina todo errado, às vezes usa, às vezes não usa, às vezes esquece de usar. Quero pedir para você também se inscrever no canal e dar uma olhadinha nas minhas outras redes sociais também, tá? @alinutricionista. É isso, vamos continuar o vídeo de hoje que eu acho que é um assunto bem importante. E, enfim, voltando para a creatina, gente, ficou famosa, né? Como todo suplemento da moda, sempre tem um suplementinho da moda. Numa época foi whey. Ai, gente, parece que foi ontem, eu me lembro disso. A gente entrava na academia, era o pessoal sacudindo. Vocês lembram disso? Sacudindo shake de whey para tomar. Assim que acabasse o treino já tomava whey, não sei o quê. Assim que isso foi se desmistificando e a gente foi entendendo que tu não precisava tomar whey assim que fizesse o treino, tinha gente que passava mal na academia, né? Isso mudou, o pessoal começou a parar de usar, né, o suplemento dessa forma. Tem gente que eu conheço que hoje em dia nem usa o whey protein, obtém a proteína ali de forma natural, através da alimentação mesmo. Então deu uma desmistificada com o avanço da ciência. E a creatina vai numa onda meio parecida. Todo mundo começou a utilizar, a gente está tendo mais estudos, cada vez mais estudos. E às vezes esses estudos são revogados por novos estudos. E faz parte, né, gente? A ciência é assim, tá sempre evoluindo. Bom, agora que a gente já sabe quais são os benefícios da creatina, como obter ela de forma natural e para que ela serve, vamos comentar um pouquinho sobre o modo de uso e sobre as creatinas disponíveis no mercado. O modo de uso da creatina vai depender de como o teu nutricionista vai trabalhar com você. Tem um modo de saturação e depois manutenção, onde na saturação a gente passa ali 7 dias utilizando numa quantidade mais alta, de 20 a 30 gramas por dia, e depois entra nesse modo de manutenção, onde a gente vai deixar de 3 a 5 gramas por dia, todos os dias, para sempre, ad infinito. E também tem um modo que alguns nutricionistas gostam de trabalhar, que é simplesmente introduzir a 3 gramas, 5 gramas por dia, ou através do cálculo ali de peso da pessoa, fazer aquele ajuste para o peso adequado, e aí a quantidade de gramagem muda um pouquinho, para todos os dias ad eterno também. Sabendo disso, qual a gente pode consumir? Tem creatina monoidratada, tem creatina em cápsula, mas o que mais a gente tem que prestar atenção hoje é na qualidade, porque eu não sei se vocês sabem, ano passado a ABNutri, que é essa associação de empresas que faz regulamentação de suplementos alimentares, fez um estudo em cima das creatinas que estão circulando no mercado e trouxe laudos a respeito da qualidade delas, tá? O estudo da ABNutri, então, queria saber se a quantidade de creatina presente no pote era a mesma do rótulo. Então, saber se estava certinho ali a questão do rótulo com a quantidade de fato vinha, porque ninguém merece tu ficar comprando um negócio. Não sei se vocês lembram lembram um tempo atrás daquela questão do aminospike e do whey protein, que teve todo aquele furdunço porque estavam vendendo farinha no lugar de whey e tal. Então com a creatina eles fizeram a mesma coisa. Vem um suplemento novo no mercado e infelizmente tem algumas empresas que acabam dando uma burlada aí e colocando outras substâncias que não creatina nos potes e vendendo para custear a produção e lucrar em cima, porque é um suplemento que está sendo muito procurado, tanto que de uns tempos para cá o preço aumentou, né? Agora eu vou ir ali pro PC, porque eu quero mostrar para vocês como que faz para acessar o site da ABNutri e como que faz para ver os laudos, tá? Minha indicação é dar tipo um Ctrl F ali no site, colocar o nome da sua creatina, olhar aí no rótulo qual que é o nome dela e ver se ela tá nessa lista, tá? Tanto de aprovado quanto de reprovados, tá certo? Então já volto. Indo agora pro PC, vou mostrar para vocês como é que faz para checar se essa creatina passou pela regulamentação. Então a gente vai olhar no site da ABNutri. Para quem não conhece a ABNutri, é essa associação brasileira de empresas do ramo de suplementação nutricional, tá? Essa aqui é a carinha do site deles. Eles que fazem a análise dos produtos. Então, vou mostrar aqui. Então você vai entrar aqui em resultados de análises.
Passando o carro do ovo. Ai, tá passando o carro do ovo aqui na frente agora. Pausa no vídeo. Não sei se pegou no microfone. Enfim, gente. Então aqui, ó, vai em resultados. E a gente vai descer aqui, ó, 2024, análise de creatinas, programas de automonitoramento, tá? Ó, importante salientar, tem algumas marcas aqui que elas não quiseram que os resultados delas fossem divulgados, tá? Então eles não listaram essas marcas. Por meio de ordem judicial, elas preferiram não ter a marca registrada aqui, tá? Então aqui vão estar todas as creatinas em lista, tá? Importante salientar, galera. Olhar sempre se a marca está condizente com o produto. Por quê? Porque às vezes a marca tem mais de um produto lançado no mercado. Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, a Black School, ela tem 3 creatinas, né? As 3 creatinas passaram, foram aprovadas, mas é importante de ver se na hora que você está comprando daquela marca é de fato aquela creatina ali, tá? Alguns produtos podem não ter sido desta mesma marca, podem não ter passado pela análise da Abenutri. Ou pode ter sido reprovada, ou a Abenutri pode não ter pego esse produto para analisar, tá? Então é importante checar isso aí também na hora que estiver olhando a lista, tá? Aqui a gente vai ter produtos aprovados de 0 a 5%, então do que consta no rótulo de 0 a 5%. Então pode ser que tenha uma diferença ali de 1% do que está para o rótulo do que realmente tem de produto. Significa que foi aprovado, né? Então tem mais creatina do que qualquer outra substância ali dentro, né? Então, creatina. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ter ainda produtos que foram aprovados, só que tem uma discrepância um pouquinho maior com relação ao rótulo, né? Então, de 5,1 a 10% de diferença no rótulo. Depois de 10,1 a 20%. E aí a gente tem a lista de produtos que foram reprovados totalmente, né? Nesse caso aqui, ó, são produtos que não tiveram nada de creatina. Então, só Deus sabe. Só Deus sabe o que tinha, né? Nesse... Então, assim, ó, sei lá, é farinha, é outra coisa, mas creatina de fato não é. Então aqui a gente tem as marcas. Aqui também reprovados. É isso, gente, simples, né? Sempre que você quiser comprar uma creatina, então, dá uma olhadinha ali. Eu acredito que a Benutri ainda vai continuar fazendo esse trabalho pra gente, de trazer mais marcas que foram aprovadas. E é triste a gente ver isso ainda acontecendo no meio, mas é importante ter órgãos que regulamentem isso, que façam essa análise para nós, tá bom? Agora vamos voltar lá pro vídeo principal com a Ali do futuro, porque o vídeo principal eu ainda não gravei. Bom, voltando pro vídeo então, vamos falar um pouquinho sobre esse novo estudo. O novo saiu agora em 2025, março desse ano. O que ele preveu, tá? Ele notou que talvez a gente precise de mais estudos. Fim do vídeo. Brincadeira. Não, foi um estudo, não acho que tenha sido um estudo tão grande, foram 63 pessoas, mas é um estudo clínico randomizado. Então a gente tem que levar em consideração de que é um estudo que tem um potencial aí, tá? Ele foi feito em cima de praticantes de atividade física, de fato. Ele reforçou que a creatina não apresentou nenhum tipo de dano, tanto para queda de cabelo, quanto nenhum tipo de dano renal. Então, o que o estudo previu foi que ela funcionaria mais durante a fase de saturação e que depois teria uma pausa ali nos níveis de creatina no corpo e que a gente não teria um ganho de massa muscular de fato. Mas, assim, gente, o estudo tem suas ressalvas, tá? Eu não acredito que seja tudo efeito placebo. Acho que vamos precisar ter mais estudos no futuro que tratem principalmente desse público que é o meio fitness. A gente tem pouquíssimo estudo, galera. Pouquíssimo estudo ainda, porque o foco sempre vai ser a saúde. Vai ser sempre o paciente acamado, o paciente que tem Alzheimer, o idoso que tem risco de perda de massa magra. Então é difícil a gente ver estudos que focam de fato no desempenho, né? Porque é visto como algo não tão essencial, né? Enfim, o estudo tem os seus pontos dos quais eu não gostei muito, que eu não tô vendo o pessoal comentar, que é tipo assim, tá, como que foi feita essa aferição, principalmente no que diz respeito à alimentação? Ainda é muito falho.
Eles utilizaram um aplicativo, tá, para celular, um aplicativo que faz cálculo de calorias e tal, para fazer o registro alimentar dessas pessoas 3 dias antes e 3 dias depois da pesagem. Então, assim, e a gente sabe que a alimentação interfere ali no músculo, que a retenção hídrica interfere, que a quantidade de sódio que a pessoa está consumindo através da alimentação interfere no peso da balança, na quantidade de massa magra que ela vai ter na hora que ela subir nessa balança. Então, assim, ainda está muito falho, eu acredito que ainda tem muita coisa para melhorar. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Eu vou deixar o link para esse artigo desse ano aqui no primeiro comentário fixado, tá? Te agradeço, então, se você chegou até aqui. E um beijo do Nutri. Até o próximo vídeo, tá? Valeu!